Pessoal, uma comissão da Câmara quer ouvir ministros sobre a atuação da primeira-dama, a Rosângela Silva, no governo. Hoje, inclusive, Janja está no Rio Grande do Sul. Aliás, pousou agora há pouco, no Rio Grande do Sul. A gente até recebeu essa informação. Ela está com a comitiva ministerial para acompanhar a situação da população que foi afetada por uma chuvarada danada nos últimos dias. Deixa eu trazer esse assunto aqui com a Juliana Lopes e também com a Renata Agostini. Renata, eu quero começar contigo, por favor. De que maneira, assim, a gente está falando de uma primeira-dama. Ela não tem ali um cargo como presidente, como um ministro e tudo mais. Mas Janja também é muito atuante, sempre ali acompanhando o presidente e agora, por exemplo, liderando uma comitiva. O que exatamente uma comissão questionaria? Que tipo de aspectos eles analisariam em relação a Janja? É interessante essa discussão em torno da atuação da primeira-dama, porque existe, na verdade, primeiro, uma ausência de o que a gente às vezes chama, quando está analisando notícia econômica, de benchmark, ou seja, de um ponto de referência ao que deve ser a atuação de uma primeira-dama. A gente só teve até agora, inclusive, essa figura, essa figura ocupada por uma mulher, A nossa única presidente mulher, Dilma Rousseff, ela não tinha um companheiro. Então, quando a gente olha o que deve fazer uma primeira-dama, ou, aliás, o que uma primeira-dama normalmente faz, quando a gente estava no governo Fernando Henrique Cardoso, a atuação da então primeira-dama Ruth Cardoso, ela era muito voltada ali para o social, é algo que começou a ficar como se fosse uma necessidade da primeira-dama ocupar esse espaço, algo que tentou ser mimetizado no caso de Michele Bolsonaro, mas a verdade é que existe uma ausência de regramento, até porque ela não é eleita, ela não ocupa de fato um cargo público, mas há uma cobrança dela ocupar algum espaço. Então, por isso que eu falo numa ausência tanto de marco como de referência específico de uma tradição sobre o que necessariamente uma primeira-dama tem de fazer. E aí, quando a gente chega no caso de Janja, a gente tem alguns aspectos. Primeiro, ela é uma figura feminina muito forte e que bom, é bem-vindo que tenhamos figuras fortes de mulheres ocupando espaços de poder, porque é o que de fato ela ocupa, um espaço de poder, ainda que ela não tenha cargo e nem tenha sido eleita. Ela tem muita influência, o presidente a escuta muito, ela tem uma ligação histórica com o partido do presidente, então veja, ele não escuta apenas Janja porque ela é sua mulher e isso naturalmente é algo bem-vindo, mas ela tem também uma história de vivência na militância de esquerda. Ela tem seus contatos não só políticos, mas ela também tem um trânsito muito grande no meio cultural, com artistas. Ela fez valer essas ideias e essa influência dela, por exemplo, na cerimônia de posse, ela tem muitas ideias, ela eventualmente serve como uma conselheira e uma contenção para alguns movimentos políticos. Tudo isso não deve acontecer? Não vejo qualquer tipo de argumento que pudesse parar esse tipo de espaço que ela ocupa. A questão estamos diante do momento em que se deva discutir qual é o papel exato que uma pessoa nessa posição deveria ocupar? Talvez, mas o que mais me chama a atenção, Elise, e aí trazendo um pouco aqui de bastidor, costurando com as conversas que eu tenho com o ministro, que reclamam, é verdade, a miúde desse jeito de Janja, é um desconforto por eles terem uma barreira a mais com o presidente Lula, é o que me chama mais atenção, ou seja, inclusive atores políticos já experientes, que antes tinham um caminho mais facilitado, agora encontram alguém que faz outras ponderações que não necessariamente eles gostam, mas veja, é da política, Exatamente, análise de alguns assuntos. Por exemplo, o presidente não tem rede social, Acho que nem usa o WhatsApp, exatamente. E a Janja já é o olhar ali dele, Olha, tem isso aqui na rede social, isso aqui está acontecendo, estão comentando tal coisa. Então, existe uma figura atuante, para além de ser esposa ali, uma companheira que está junto com o seu marido ou uma primeira-dama que está junto de seu presidente. E isso acabou criando, Juliana Lopes, essas ruguinhas ali, ou rusguinhas, do pessoal dizendo assim, puxa vida, Até que ponto você consegue ter ou não acesso a Lula e até que ponto Janja está ou não sempre junto. E um lado diz assim, não, é porque Janja quer estar junto. E outro lado diz, não, é porque Lula demanda muito de Janja. Então acaba que não é Big Brother, mas é um casamento exposto para todo o Brasil, minhas queridas. E Juliana, quero te ouvir sobre esses olhares em cima da primeira-dama. Assim, Elisa, não é uma surpresa, Os ministros reclamarem disso agora, assim,
podem até reclamar, mas a Janja, ela sempre foi atuante desde a transição governamental. Tinha ali um gabinete, no gabinete de transição, fez parte da escolha dos grupos temáticos, fez parte também da escolha de mulheres e de pessoas da cultura para integrar os ministérios. Então, assim, ela sempre se colocou nesse lugar de que seria atuante e sempre foi atuante. Agora, o que os parlamentares colocam nessa convocação, que foi da primeira-dama e também de outros ministros, eu chamo a atenção, inclusive, para a fala aqui do deputado Kim Kataguiri, que é uma maneira ilegal e inconstitucional de assumir compromissos que seriam do presidente da República. E a gente entra nisso que a Renata está trazendo muito bem aqui. Não tem uma definição, né, sobre qual seria esse papel. Hoje, Janja, por exemplo, nessa viagem ao Rio Grande do Sul, ela acompanha uma comitiva. Então, ela não está ali sozinha, ela acompanha comitivas em alguns momentos, principalmente nas viagens internacionais, e dessa vez fará a mesma coisa. Na questão do Rio Grande do Sul, tem uma polêmica envolvida, porque quando aconteceram as primeiras chuvas por conta do ciclone extratropical, ela estava na viagem, né, a Nova York com o presidente Lula, se não me engano, Nova York, mas, enfim, estava numa viagem internacional com o presidente Lula. E no momento em que as pessoas estavam aqui necessitando de ajuda, enfim, situação muito complicada ali no Sul, ela fazia vídeos com danças, né, vídeos saindo um pouco ali da seriedade da comitiva presidencial, e houve uma crítica. Na Índia, exatamente. Depois do pouso na Índia. Isso, exatamente. Então, agora, ela vai ao Rio Grande do Sul, depois de uma crítica ali, inclusive de autoridades da oposição ali na região, fazer uma espécie de pedido de desculpas, né, sobre o que aconteceu e sobre esse olhar que faltou, olhar cuidadoso sobre o que acontecia. Agora, levanto também esse ponto da Renata, não há ali um impedimento legal para que ela acompanhe comitivas, assim. Então, fica sendo a representante do presidente Lula e ela sempre se colocou nesse lugar sobre que seria atuante. Tem gabinete ali no Palácio do Planalto, teve durante a transição governamental e sim atua dentro do governo. Encerro aqui deixando uma provocação. Se fosse um homem e não uma mulher, né? Aí nesse caso não é a primeira-dama, é primeiro cavalheiro, né? Me corrijam aqui qualquer coisa. Se fosse um homem, os olhares estariam tão críticos desse jeito? Se fosse um homem atuante ao lado de uma presidente, será que haveria tantos olhares? Será que nós veríamos tantas críticas, né, e tantas ali pegadinhas no pé? Até que ponto a questão de gênero também chama atenção? Renata Agostini, ela já... Eu acho que a gente veria uma aposta, né? Ou ainda podemos confirmar isso em algum momento. Eu acho que a gente veria aí na figura de um homem com essa vontade de ter um voz, a gente ouviria que a presidente estava abrindo mão de governar e quem estava governando, na verdade, era um homem. Essa é a minha aposta aqui. Muito bom. Boa reflexão também, né? Enfim, olhares sobre gêneros desse nosso Brasilzão. Renata, obrigada. Juliana também.